Olá, tudo bem? Que alegria estar com você mais uma vez no programa Arena do Futuro, dando sequência a esse tema maravilhoso sobre a vida de Jesus e mostrando que Jesus é a minha esperança, é a sua esperança. Com certeza, essa série vai abençoar bastante a sua vida e também a vida da sua família. E antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero lembrar a você que nós temos um DVD, que é o Grande Conflito, que aqui tem uma capa com o nome Tempo de Esperança. É o mesmo DVD com mensagens de profecias, mensagens do Apocalipse para você e é totalmente de graça. É só mandar um e-mail para a gente, o e-mail está aparecendo aqui na sua televisão e nós enviaremos para você totalmente de graça esse material. E também você pode seguir a gente no Twitter, sabia? Nós estamos no Twitter, @ArenaDoFuturo. E além disso, nós temos também um blog onde todos os temas do programa estão disponíveis para você assistir em qualquer horário e também para você divulgar em suas redes sociais e levar assim a palavra de Deus. É só você entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro e assim você poderá evangelizar através do nosso programa. Agora prepare o seu coração porque nós vamos entrar no estudo da palavra de Deus. Deixa eu guardar aqui o meu DVD. E com a Bíblia na mão, você já deve estar com a sua também nas mãos. Nós vamos estudar hoje sobre o batismo de Jesus. Por que o batismo de Jesus? Porque Jesus começou o seu ministério e quando ele começou, uma das primeiras coisas que ele fez foi o batismo, ele foi batizado. Aí vem uma pergunta, né? Por que Jesus foi batizado? É justamente essa e outras perguntas que vamos responder hoje no programa Arena do Futuro. E um detalhe importante logo de início é que Jesus, ele começou o ministério a partir do batismo. Isso quer dizer que o batismo não é um fim em si mesmo, mas o batismo é o início de uma vida cristã. Ou seja, a pessoa ela é batizada e a partir do batismo ela começa essa caminhada, ela começa agora uma vida de cristianismo, uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus. Diante dessa afirmativa, diante dessa lição de vida de Jesus Cristo, eu convido você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versos 13 até o 17. 13, 14, 15 até o 17. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a narrativa do batismo de Jesus. Eu tive o privilégio de fazer uma visita à Terra Santa e fui até o Rio Jordão. E entrei no Rio Jordão. E não somente entrei ali, mas gravei também um estudo bíblico dentro do Rio Jordão e ainda fiz o batismo de uma pessoa. O Rio Jordão é um lugar encantador, é um lugar espetacular. As águas são limpas, são bonitas e, de fato, ali Jesus foi batizado. Agora, veja que na narrativa do batismo de Jesus tem alguns detalhes importantíssimos. E um detalhe que chama a nossa atenção é o capítulo 3 de Mateus, verso 13. Esse verso chama a nossa atenção. O verso 13 diz que Jesus se dirigiu ao Rio Jordão a fim de ser batizado. Isso nos ensina uma grande lição. Ou seja, não foi João Batista quem apelou a Jesus para que Jesus fosse batizado. Nenhuma pessoa fez um desafio, um chamado, um apelo para Jesus ser batizado. Não. Jesus mesmo, por livre e espontânea vontade, por decisão própria, ele vai até o Rio Jordão, ele procura João Batista, porque João Batista estava ali, pregando e batizando as pessoas. Jesus chega no meio da multidão e diz assim: João Batista, eu quero ser batizado. Então a Bíblia diz que Jesus se dirigiu-se da Galileia ao Jordão a fim de que João o batizasse. Então, o ideal é que você procure a igreja
e peça o batismo, como Jesus procurou João Batista e pediu o batismo. Agora, em alguns casos, a gente tem que fazer o convite para as pessoas. Em alguns casos, a gente precisa fazer um apelo para que as pessoas tomem a decisão. No caso de Jesus, ele foi voluntariamente até João Batista e pediu para ser batizado. No versículo 14, diz que ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Aqui nós vemos que João Batista, de forma humilde e de forma muito cristã, ele percebeu que aquele ser, aquele homem que estava ali pedindo o batismo, não era um homem qualquer. Aquele homem era Jesus Cristo, era Jesus de Nazaré. Aquele ali era o Filho de Deus. Veja só como João o identificou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Vamos para João, capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele vê Jesus e ele identifica aquele Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso mostra que João sabia que aquela pessoa que estava ali pedindo o batismo era Jesus Cristo. Quer dizer, João Batista não batizou Jesus Cristo de forma assim, sem identificá-lo. Pelo contrário, era Jesus, era o Cordeiro de Deus, era aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade. Por isso João Batista disse: esse aqui é o Cordeiro de Deus. E Jesus, quando pede o batismo, João diz assim: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Sabe por que falou isso? Porque, claro, imagina Jesus chegando no Rio Jordão e pedindo o batismo a ele. Qualquer pessoa que fosse cristã, que tivesse a visão de João Batista, diria: ó Jesus, o senhor tem que me batizar, e não eu batizar o senhor. Mas Jesus foi claro: João, assim tem que ser, assim está escrito e assim está profetizado. E conforme o verso 14 e o verso 15, diz assim, o 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus então explica a João Batista: ó João, assim tem que ser, você precisa me batizar e eu sou o exemplo para todas as pessoas. De verdade, a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus, todo o período que Jesus viveu aqui na terra, ele foi um exemplo para cada um de nós, inclusive no batismo. Quando o verso 15, Jesus fala assim, João tem que cumprir a justiça, então ele o admitiu, aí vem o verso 16 que fala assim: batizado Jesus, saiu logo da água. Aqui eu queria explicar uma coisa muito importante. Bom, de verdade, João Batista batizou Jesus Cristo. Isso está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia diz assim: saiu logo da água. Jesus saiu da água. Bom, essa frase que parece que não diz muita coisa, na verdade diz e diz bastante. Quando a Bíblia fala saiu Jesus da água, significa que Jesus, para ser batizado, ele entrou no Rio Jordão. E por que é importante destacar que Jesus entrou? Porque algumas pessoas acham que Jesus foi batizado com um pouquinho só de água na cabeça, ou seja, por aspersão. Muita gente acha que Jesus foi batizado por aspersão, e eu estou destacando isso para você perceber que quando a Bíblia fala que Jesus saiu da água, é porque ele entrou no Rio Jordão, e entrou para ser batizado por imersão. Porque é assim que a Bíblia ensina. O batismo correto, o batismo bíblico é por imersão e não por aspersão. Por isso que Jesus entrou no rio para ser batizado por imersão por João Batista. Agora pensa comigo, se Jesus fosse batizado por aspersão, haveria necessidade dele entrar no rio? Diz para mim. Haveria necessidade de Jesus entrar nas águas do Rio Jordão se o batismo fosse por aspersão, por exemplo? Claro que não, não haveria necessidade nenhuma. Jesus poderia ficar do lado de fora e aí ser batizado. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no rio, porque o batismo foi por imersão. A propósito, você já foi batizado? Você já é batizado já? Em alguma igreja? Sim ou não? E outra pergunta, o seu batismo foi por imersão ou por aspersão? Você foi batizado quando era um bebezinho ou quando já era grande, crescido? Então são duas perguntas.
Você foi batizado quando era criança ou depois de grande? E segunda pergunta, o seu batismo foi por aspersão? O que é aspersão? É um pouquinho de água na cabeça. Ou você foi batizado por imersão, colocando todo o corpo debaixo d'água? Jesus foi batizado por imersão, exatamente como está escrito na Bíblia, e depois de grande. Assim Jesus nos deu o exemplo. O exemplo de Jesus deve ser seguido por você e por mim. Afinal de contas, foi Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz que é o caminho, significa que ele é o nosso exemplo. É através dele, seguindo os passos dele que nós devemos caminhar. Portanto, se você não foi batizado ainda por imersão, como Jesus foi batizado, eu convido você a ser batizado também. E nós, do programa Arena do Futuro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos dispostos a ajudar você para que você seja batizado como Jesus foi batizado, para que você possa seguir o exemplo de Jesus. E um detalhe mais, lembre-se que Jesus foi batizado no início do seu ministério. A partir do batismo, ele começa o ministério. Hoje, você pode começar um ministério, ou seja, qual é o ministério? Essa caminhada, essa vida com Jesus. Hoje você pode iniciar essa vida com Jesus, essa caminhada com Jesus, esse relacionamento com Jesus. E você pode decidir hoje a preparar-se para que em breve também seja batizado. Bom, Jesus Cristo passou exatamente pelo batismo. E o verso 16 diz: batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E o 17 diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Agora que você entendeu os detalhes do batismo de Jesus, é importante entender 3 acontecimentos incríveis que se deram exatamente no dia, no momento em que Jesus foi batizado no Rio Jordão. O primeiro acontecimento extraordinário é que a Bíblia fala assim, ó, batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. Então, número 1, os céus se abriram. Isso quer dizer que quando uma pessoa é batizada aqui na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como os céus se abriram para Jesus, os céus irão se abrir para você. E os céus abrindo-se para você, como está escrito na Bíblia, significa que a partir do seu batismo, você tem acesso direto ao Pai, em nome de Jesus. E Jesus é o seu intercessor. Então, a expressão abriram-se os céus pode também ser aplicado no seguinte contexto, na seguinte maneira: você, quando se entrega a Jesus e é batizado, você tem acesso direto ao Pai em nome de Jesus. O céu está aberto para você e um dia, se você for fiel, vai estar no céu com Jesus para sempre. Amém? É isso que diz a Bíblia. Os céus se abriram. Deus quer abrir os céus para você. O segundo grande acontecimento, que ainda aparece no verso 16, diz assim: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Bom, na hora do batismo, o Espírito Santo vem sobre a pessoa. A pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, veja, isso aqui é importante. Quando é que a pessoa recebe o Espírito Santo? Ela recebe o Espírito Santo exatamente quando é batizada. O batismo nas águas já é feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Logo, não há necessidade da pessoa batizar nas águas e algum tempo depois ser batizada com o Espírito Santo, como alguns pensam. O batismo nas águas já é em nome do Espírito Santo também. E assim, Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. No dia do seu batismo, o Espírito Santo vai descer sobre você. Você receberá o Espírito Santo. Você será abençoado com a presença do Espírito Santo na sua vida e no seu coração. Que maravilha, né? Pois é, outro detalhe importante. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba.
Pomba na Bíblia é símbolo de paz. Significa que na hora do batismo, você recebe o perdão dos pecados e aí recebe a paz. E essa paz que só Deus pode dar mediante a obra do Espírito Santo. E o terceiro e último acontecimento no batismo de Jesus está no verso 17, que diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Foi no batismo de Jesus que foi declarado no céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Porque é na hora do batismo que a pessoa deixa de ser forasteira e estrangeira e passa a ser da família de Deus, como está escrito no livro de Efésios. Portanto, quando Jesus entrou no Rio Jordão, foi batizado e saiu, a voz do céu disse: esse é meu filho amado. E essa voz do céu é a voz de Deus. É isso aí, no dia do seu batismo, Deus também vai pronunciar lá dos céus: este é meu filho amado, essa é minha filha querida, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Você viu a beleza, a profundidade, o significado do batismo de Jesus? É isso aí, Jesus foi batizado e Jesus tornou-se para você e para mim verdadeiramente o nosso exemplo. Por isso, a partir de hoje, você e eu devemos seguir a Jesus passo a passo. Devemos seguir a Jesus conforme está escrito na Bíblia. E lembre-se, o batismo não é um fim em si mesmo, mas o batismo é o início de uma caminhada cristã. É o início de uma nova vida com Jesus. Agora, vem a pergunta para você e para mim. A pergunta é: batismo de Jesus eu já entendi, mas o que significa batismo na minha vida, no século 21, nos dias de hoje? O que o batismo representa para mim e para você? Para, quem sabe, que bênção eu posso receber na minha casa, na minha família ou na minha vida ao ser batizado? Essa pergunta será respondida depois do intervalo. Nós vamos fazer o intervalo agora e daqui a pouco nós vamos voltar para estudar com você esse tema. Prepare o seu coração, convide os seus amigos, venha com a gente e já já eu volto com você. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e é um prazer muito grande estar com você na sua casa. Quem sabe você está assistindo no escritório ou no hotel ou quem sabe em outro ambiente, não importa, o importante é que estamos juntos na presença de Deus. Hoje estamos falando sobre o batismo de Jesus e no primeiro bloco nós analisamos detalhes de como foi o batismo de Jesus. Agora, nesse segundo bloco, nós precisamos entender o significado do batismo, não da palavra somente, mas da cerimônia em si. Vamos falar da palavra e da cerimônia. Você sabe que a palavra batismo vem da língua grega e significa mergulhar, imergir, afundar. Do grego, baptizo, que significa então mergulhar, imergir, afundar. Esse é o significado da palavra batismo. Agora, o significado da cerimônia, do ato do batismo, nós vamos encontrar no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui essa pergunta deixa muito claro o significado do batismo. Diz, fomos batizados na sua morte. É isso aí, batismo significa morte. Que tipo de morte? Morte para o pecado. É isso, batismo significa morrer para o pecado. É diferente da pessoa morrer para o pecado e da pessoa morrer no pecado. Nós temos que morrer para o pecado, isto é, abandonar o pecado, decidir não mais pecar, decidir viver uma vida diferente,
a partir do momento em que a pessoa conhece Jesus, conhece a palavra de Deus. Então, batismo significa, primeiramente, morte. Morte para o pecado. Em segundo lugar, agora verso 4, Romanos 6, verso 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, em segundo lugar, batismo significa sepultamento. E o verso 4 continua: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí está claro, Jesus ressuscitou e aquele que batiza também ressuscita. Portanto, o batismo significa três coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Quando nós falamos em morte, sepultamento e ressurreição, nós lembramos do que aconteceu com Jesus na cruz. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por isso você já percebeu que no nosso cenário temos uma cruz, para lembrar sempre da figura maior, lembrar sempre do nosso maior amigo e nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Porque batismo significa exatamente essas três coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Logo, quem aceita Jesus na sua vida, aceita o batismo também. É impossível aceitar Jesus e não aceitar o batismo. É impossível aceitar a verdade e não ser batizado. Agora que você sabe que batismo quer dizer morte, sepultamento e ressurreição, nós precisamos então entender cada uma dessas palavras. A primeira palavra é morte. Todo aquele que vai ser batizado precisa morrer para o pecado. Aí vem a pergunta: o que é pecado? O que significa morrer para o pecado? Para que então a pessoa seja realmente batizada. De acordo com a primeira carta de São João, 1 João capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você entendeu? Então, pecado é a transgressão da lei. Quando a Bíblia diz que batismo significa morte para o pecado, morrer para o pecado, significa que a pessoa, antes de ser batizada, ela precisa decidir obedecer à lei de Deus. Primeiramente, a pessoa tem que aceitar Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador pessoal, então, em seguida, ela aceita Jesus como seu Senhor. Então, a mensagem da cruz é exatamente essa: você aceita Jesus como Salvador pessoal e aceita Jesus como Senhor da sua vida. Quando nós falamos em aceitar Jesus como Salvador, significa que a gente deve ir a Jesus do jeito que a gente está, com pecado, com problemas, com lutas, com uma série de situações difíceis. Devemos ir a Jesus como nós estamos. Aí Jesus é o seu Salvador. Mas quando você aceita Jesus como Senhor, significa que você tem que fazer algumas mudanças na vida. Aceitar Jesus como Senhor significa obedecer aos 10 mandamentos. Significa obedecer à lei de Deus. Por isso que a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. E se uma pessoa, para ser batizada, tem que morrer para o pecado, significa que essa pessoa tem que obedecer os mandamentos de Deus antes mesmo de ser batizada. Por exemplo, o primeiro mandamento fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, uma pessoa, para ser batizada, ela tem que abandonar os deuses. E tem que ter a Deus como seu único Deus. O segundo mandamento fala: não farás para ti imagem de esculturas, e não te encurvarás diante delas. Então, uma pessoa, para ser batizada, ela precisa deixar a idolatria. Ela precisa deixar de crer e adorar imagens, se curvar diante das imagens. Terceiro mandamento diz: para não tomar o nome de Deus em vão. Então, a pessoa, antes do batismo, ela precisa parar de tomar o nome de Deus em vão. Precisa parar com essa mania de colocar o nome de Deus de forma vã nas conversas e nos diálogos. O quarto mandamento fala para guardar o sábado, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, uma pessoa, antes de ser batizada, ela precisa decidir guardar o sábado e precisa começar a guardar o sábado. O quinto mandamento fala: honra teu pai e tua mãe. Então, uma pessoa, antes de ser batizada, ela precisa
restaurar e precisa relembrar e focar na importância de honrar o pai e a mãe. Ou seja, uma pessoa que não honra os seus pais, ela não pode ser batizada. Ela precisa primeiramente se acertar com seus pais, amá-los e honrá-los. O 6º mandamento fala não matarás. O 7º mandamento fala não adulterarás. Então uma pessoa antes de ser batizada, ela tem que colocar sua vida de acordo com esses princípios. Não matar nem aos outros, nem a si mesmo. Ou seja, uma pessoa que fuma e que bebe está se matando, entendeu? Uma pessoa que fuma, que bebe, que usa drogas, está se matando. Então, antes do batismo, ela tem que parar de fumar, parar de beber, deixar as drogas, para cumprir o mandamento que fala não matarás, ok? E o 7º mandamento fala não adulterarás. Ou seja, antes da pessoa ser batizada, ela tem que parar com essas atitudes que levam uma pessoa ao adultério. Se a pessoa pratica adultério, tem que parar de adulterar antes do batismo. Se ela não pratica, mas é aquela pessoa viciada em revistas pornográficas, viciada em sites pornográficos, viciada em algum tipo de cena ou situações pornográficas, essa pessoa tem que abandonar isso, porque esse contexto da pornografia leva a pessoa ao adultério. Deu para você entender? Então, não adulterarás é um mandamento que a pessoa tem que obedecer antes de ser batizada. Esse é o 7º. E o 8º mandamento diz assim, não furtarás. Não furtarás é um mandamento importantíssimo. Uma pessoa antes de ser batizada, ela tem que botar sua vida em ordem de acordo com esse mandamento. Não furtar nenhum objeto de ninguém e também não furtar aquilo que é de Deus. Eu vou destacar 3 coisas nesse mandamento não furtarás. Primeiro, é para não furtar nenhum objeto, nada de ninguém, ok? Isso nós concordamos. Mas em segundo lugar, a pessoa tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque a pessoa que não devolve o dízimo, de acordo com Malaquias 3, ela está roubando a Deus. E a pessoa que não dá a oferta, está roubando a Deus do mesmo jeito. E o mandamento fala, não furtarás. E um terceiro aspecto é o tempo. Quando a Bíblia fala não furtarás, é para você não se apoderar do tempo que não pertence a você. E o tempo que não pertence a você é o tempo sagrado das horas do sábado. Ou seja, se você não se preocupa com isso, se você usa o tempo do sábado para você, você está furtando o tempo que pertence a Deus. Então, não furtarás é um mandamento que deve ser obedecido antes da pessoa ser batizada. Agora vamos para o 9º mandamento que diz, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Uma pessoa antes de ser batizada, ela precisa botar sua vida em ordem e não sair por aí dando mau testemunho ou dando um falso testemunho contra o seu próximo. O que é um falso testemunho? Em primeiro lugar, é falar uma coisa que não é verdade. É como contar uma mentira. Em segundo lugar, seria dizer que é cristão, ter aparência de cristão e não viver como cristão. Isso é um falso testemunho. Ou seja, aparentemente eu sou cristão, mas na essência eu não sou cristão. Então, é uma contradição, é um falso testemunho. Por isso, quando a Bíblia fala não dirás falso testemunho, significa que a pessoa, antes de ser batizada, ela tem que ser verdadeira, tomar a atitude, a decisão para ser verdadeira na presença de Deus e também dos seus amigos e familiares. Esse é o 9º mandamento. Agora, o 10º mandamento diz assim, não cobiçarás nada do próximo. Nada, nem a casa, nem o carro, nem a mulher, nem o marido, enfim, nada do próximo. Ou seja, uma pessoa, antes de ser batizada, ela tem que tomar a decisão de não mais cobiçar as coisas do próximo. Ela precisa estar contente e satisfeita com tudo que tem e com tudo que é. É o mandamento do contentamento. Você entendeu? Por isso que a Bíblia fala que batismo significa morrer para o pecado. E morrer para o pecado, de acordo com 1 João 3, verso 4, é o seguinte, pecado é transgressão da lei. Então, a pessoa deve morrer para o pecado, ou seja, obedecer à lei de Deus pela graça do Senhor Jesus, e aí então essa pessoa será batizada. Agora veja, nenhuma pessoa pode ser perfeita para ser batizada. Significa o seguinte, que a pessoa deve tomar a decisão por Cristo, deve tomar sua decisão por Jesus, se entregar a Jesus e confiar. Porque, claro, depois do batismo, você vai ter suas tentações. Depois do batismo, você vai ter seus momentos de fraqueza. Mas você está decidido a caminhar com Jesus. E é isso
que Jesus espera de você e de mim. Caminhar com Jesus, andar com Ele. Você vai segurar nas mãos de Jesus. Você vai ouvir sempre a voz de Jesus. Você vai estar sempre com a Bíblia na mão. Você poderá até cair, você poderá até ser tentado, você poderá até passar por tribulação. Mas se você tomou a decisão e entregou sua vida nas mãos de Jesus, o poder do sangue derramado na cruz estará disponível a você. Entendeu? Mas lembre-se, batismo significa morrer para o pecado. Esse é o primeiro significado do batismo, morte para o pecado. E agora eu tenho mais dois significados, porque uma vez que a pessoa morreu para o pecado, ela tem que ser sepultada. Esse é justamente o segundo significado do batismo. A primeira parte nós já analisamos, que é morrer para o pecado, mas a segunda significa sepultar a velha vida de pecados. E o que significa esse sepultar? Significa o seguinte: você precisa entender que ao entrar nas águas do batismo, você entra levando todos os pecados passados. Mas quando você é mergulhado nas águas, ali você está simbolicamente sepultando todo o seu passado. Amém? Deus seja louvado por isso. É assim, a gente vai a Jesus do jeito que a gente está, levando todos os pecados passados. E quando o pastor levanta a mão no alto da sua cabeça e diz assim: eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos seus pecados. Amém? Então o pastor coloca o corpo da pessoa todo debaixo da água e ali ela está sepultando todo o seu passado. Você já parou para pensar no que significa isso? Já parou para pensar na importância, na beleza, na profundidade desse significado? Deus dá a você o privilégio e a oportunidade de começar uma vida nova. Ele dá a você o privilégio de colocar e de sepultar todo o seu passado a partir do momento do batismo. E assim como Jesus foi sepultado, você sepulta a velha vida. E aí, a partir desse momento, quando o pastor coloca o seu corpo todinho debaixo da água, fica caracterizado, atenção, fica caracterizado que o batismo realmente é um sepultamento. Por isso é que nós não batizamos um bebezinho recém-nascido com um pouquinho de água na cabeça, porque um pouquinho de água na cabeça não representa sepultamento. O que é um sepultamento? É colocar o corpo da pessoa todo embaixo da terra, não é assim o sepultamento? A pessoa morreu, quando vai sepultar, coloca o corpo todo debaixo da terra. Não fica o braço para fora, a perna para fora, não fica. É todo o corpo sepultado. Logo, o batismo também deve ser assim. É um sepultamento. Coloca-se todo o corpo debaixo da água. Ficou claro para você? Por isso é importante entender realmente o significado do batismo. E finalmente, uma vez que a pessoa é sepultada, sepulta a sua velha vida, quando o pastor levanta a pessoa das águas, ela está ressuscitando para uma nova vida. O pastor levanta a pessoa ali, ela sai das águas com o coração limpo, com a sua mente purificada, com a sua vida lavada. Lavada não pela água em si, mas lavada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Entendeu? Essa é a beleza do batismo. Por isso que o livro de Lucas fala que há alegria no céu, que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se entrega, quando um pecador realmente dá esse passo de fé. Por isso que isso produz uma festa no céu. E é por isso também que acontece muitas vezes uma grande batalha, uma grande luta para que a pessoa seja batizada. Nós vamos falar mais sobre o batismo no terceiro bloco e vamos explicar como se preparar devidamente para o santo batismo. Mas agora você já entendeu o significado do batismo. Vamos fazer um intervalo e já já eu volto com você.
Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco do nosso programa abençoado, hoje falando sobre o batismo de Jesus. Tenho certeza absoluta que Deus está abençoando a sua vida, porque está abençoando a minha também. Agora, para a gente ir para esse bloco final, nós precisamos entender como devemos nos preparar para o batismo, já que Jesus foi batizado, vimos no primeiro bloco, já que vimos o significado do batismo no segundo bloco, agora o preparo, como se preparar para ser batizado. E eu quero que você preste muita atenção, porque o programa de hoje é para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Eu estou falando com alguém que já conhece a palavra de Deus, eu estou falando com alguém que está começando a conhecer agora, eu estou falando com alguém que ligou a televisão agora pela primeira vez, nunca ouviu esse tema, e eu queria que você prestasse muita atenção nos detalhes, no significado, como se preparar para o batismo. E a gente vai começar esse bloco lendo Mateus capítulo 28. Nós vamos ler Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Nós vamos ler o verso 19 e o verso 20 também. Na verdade, a gente poderia ler o 18, o 19 e o 20, ficaria melhor. Vamos fazer isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é um texto extremamente significativo, extremamente importante para tirar as dúvidas de muitas pessoas com respeito ao preparo do candidato ao batismo. Por isso, eu chamo a sua atenção para entender junto comigo os versos 19 e 20, tá bem? A palavra de Deus no verso 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos. Esse fazer discípulo é um preparo do candidato para o batismo. Ou seja, nós devemos batizar discípulos. Portanto, antes do batismo, a pessoa tem que receber um tipo de estudo bíblico. Ela tem que receber algum tipo de informação bíblica para conhecer aquilo que é base, aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário para que ela então seja batizada. O conhecimento, o estudo, a informação da palavra de Deus vai levar a pessoa a aceitar Jesus e a decidir ser um seguidor do Senhor Jesus. Por isso a Bíblia fala assim: ide e fazei discípulos. Essa pessoa tem que estar decidida a seguir a Jesus, tem que estar decidida a ser um aluno ou uma aluna de Jesus, ou seja, um discípulo de Jesus. Essa decisão só pode vir através do conhecimento da palavra de Deus, através do estudo da palavra de Deus. E esse estudo da palavra de Deus deve ser antes da pessoa ser batizada. Ou seja, ela tem que ter conhecimento do que é certo e do que é errado. Ela tem que ter conhecimento dos princípios, das doutrinas, dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada, para que então ela possa ser batizada. E depois do batismo, você vai notar que o verso 20 fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, há um ensinamento que vem antes do batismo e há um ensinamento que vem depois. Em outras palavras, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele está sempre aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Assim, você tem que entender bem claramente: antes do batismo, um preparo, um estudo bíblico. Depois do batismo, a pessoa tem que continuar estudando a palavra de Deus. Diante dessa informação, aí sim a pessoa está devidamente preparada para o batismo e para uma caminhada cristã. Essa é uma informação importante. A segunda informação importante é que o verso 19 fala assim: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tem várias pessoas por aí que acham e que pensam que o batismo é só em nome de Jesus. Você já deve ter ouvido alguém falar por aí. Existe um outro grupo que acha que o batismo deve ser só em nome do Espírito Santo. E ainda existe um outro grupo que pensa diferente.
Mas nós pensamos como está na Bíblia. Nós pensamos como Jesus ensinou. Ou seja, a pessoa deve ser batizada em nome da Trindade. Em nome do Pai, em nome de Deus, em nome do Filho, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo. É exatamente assim que a pessoa deve ser batizada. Não se discute o assunto. Está na Bíblia, a gente crê. Está escrito, ok, concordamos. Portanto, se você tinha dúvidas quanto a isso, a partir de agora não tenha mais dúvidas. E se você quer confirmar essa verdade, eu te chamo a atenção para o texto que eu li no primeiro bloco. Quando Jesus foi batizado, lembra, ele entrou nas águas do Rio Jordão e o Espírito Santo veio sobre ele e ouviu-se uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado. Aí está a manifestação da Trindade, dos três. Jesus entrando no rio, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando, esse é meu filho amado. Portanto, a manifestação da Trindade no batismo, nós podemos destacar no batismo de Jesus e agora nesse texto de Mateus, capítulo 28. Há um outro texto no livro de Marcos que nós precisamos ler agora para ajudar a entender de uma vez por todas esse tema. Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Está escrito, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, mais uma vez, a Bíblia explica e a Bíblia chama a atenção para a importância da pessoa receber um estudo bíblico, dela receber o conhecimento da verdade antes do batismo. Você percebe? A Bíblia fala assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura, como eu estou fazendo aqui no programa de hoje. Aí o verso 16 fala, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, a pessoa tem que ter conhecimento e entendimento para crer. Como é que a pessoa vai crer se ela não conhece? Como é que a pessoa vai crer se ela não tem entendimento? Como é que a pessoa vai crer se ela não for ensinada? Por isso é que a gente não deve batizar um bebezinho recém-nascido, porque o bebezinho recém-nascido não tem condições de ser ensinado sobre os princípios da Bíblia e, portanto, não pode crer, ok? E a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Logo, o bebezinho recém-nascido deve ser apresentado como Jesus foi apresentado no templo. E quando crescer, aí sim, deve ser ensinado, deve aprender de Jesus e a partir do entendimento ter condições de crer e aí a partir da decisão pessoal ela pode ser batizada. E como diz a Bíblia, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Você viu que a palavra crer é muito acentuada no texto? Porque na verdade a pessoa tem que realmente crer de coração, significa aceitar. Aí ela é batizada. E o texto termina falando assim, quem não crer será condenado. Porque quem não crer, mesmo que seja batizada, se ela não crer, mesmo que ela passe pelas águas, mas se ela não crer, ela não será salva. Você viu como isso é sério? Então, para que a pessoa creia de verdade, ela precisa ter o conhecimento. Agora, quando nós falamos em crer, você deve lembrar que existem dois tipos de crenças. O verdadeiro tipo de crença e o falso. Quer ver? Eu chamo a sua atenção para um texto que está no livro de Tiago. Eu chamo a sua atenção para esse texto. O livro de Tiago, a carta de São Tiago, nos chama a atenção para um acontecimento e um fato que realmente é muito preocupante. Tiago 2, verso 19. Fala assim, ó, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então perceba que nesse texto, a Bíblia afirma que os demônios creem. E se os demônios creem, eu pergunto, será que eles podem ser batizados e salvos? Não. Então você vê que Marcos fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Mas aqui fala assim, os demônios também creem. Isso significa que a pessoa tem que crer do jeito certo, da maneira certa, de acordo com a Bíblia. Porque existem muitas pessoas sendo batizadas por aí nas águas, no formato certo, mas a sua crença está errada. O seu conhecimento está equivocado, o seu entendimento está errado. Então isso é muito comum nos dias de hoje.
Por isso que a pessoa precisa entender, crer da maneira certa e então ser batizada conforme está escrito na palavra de Deus. Ficou claro para você? Ficou claro a importância de receber um estudo bíblico antes, conhecer a verdade, crer da maneira certa e ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está claro isso para você? Se está claro, eu quero agora chamar você para aquela nossa conversa mais íntima, aquela de coração para coração, para que você finalmente entenda o chamado de Deus para a sua vida, o convite de Deus para a sua vida. Então vem comigo agora, eu vou sentar na minha cadeirinha e nós vamos conversar um pouco mais seriamente sobre o batismo, sobre a sua decisão. Eu quero convidar você agora para chegar mais perto, ok? Chega mais perto. Pode vir mais perto. Olhe dentro dos meus olhos. Eu quero falar com você olho no olho. Como diz em espanhol, cara a cara. Para que eu explique a você o que está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 19. Está olhando dentro dos meus olhos? Olha o que diz Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Meu amigo e minha amiga, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor, quando a pessoa decide pelo batismo, quando a pessoa decide seguir os passos de Jesus e entra nas águas como Jesus entrou, e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir desse momento, a pessoa não é mais estrangeira, não é mais forasteira, mas agora a pessoa é da família de Deus. Jesus está chamando você para ser da família dele. Jesus está chamando você para ser batizado. Jesus está chamando você para morrer para o pecado, para sepultar a velha vida de pecados e para começar uma nova vida. Jesus está chamando você para seguir o exemplo dele. E assim como ele foi batizado, você também deve ser batizado. Entendeu? Eu estou falando com um homem que precisa nascer de novo. Estou falando com uma mulher que precisa nascer de novo. Estou falando com alguém que está pensando até mesmo em desistir de tudo. Estou falando com alguém que já está cansado dessa vida. Estou falando com alguém que já está a ponto de cometer uma loucura. Eu quero pedir a você o seguinte, para um pouquinho, pensa um pouco mais na sua vida. Hoje é o dia de você dar a volta por cima. É o dia de você realmente colocar um ponto final nessa vida de angústia, nessa vida de lágrimas, nessa vida de sofrimentos, nessa vida de derrotas. Hoje é o dia de você colocar um ponto final nessa vida de pecados e aí decidir se preparar para o santo batismo. Jesus ama você e Jesus está chamando você para essa nova vida, para esse batismo, para esse recomeço, para essa nova oportunidade que Ele está dando para você. Amém? Você deseja ser batizado? Você quer nascer de novo? Você quer fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você quer ser membro da família de Deus? Então eu vou orar por você. E depois da oração, procure a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Procure a Igreja Adventista que vai te receber de braços abertos. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida. E agora eu vou ao pé da cruz. Eu quero orar por você, entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ore comigo, por favor, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nesse momento estamos ajoelhados na Tua presença. Estamos diante de uma cruz que simboliza a cruz de Jesus. E assim como o Senhor Jesus um dia foi batizado, tornando-se para nós um exemplo, hoje essa pessoa tomou também uma decisão. A decisão de ser batizada, seguindo o exemplo de Jesus. Ó Pai querido, assim como o Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou, essa pessoa precisa também morrer para o pecado, ser sepultada ou sepultar a sua velha vida de pecados e ressuscitar para uma nova vida. Por isso, querido Pai, eu entrego essa mulher, esse homem, esse jovem, essa pessoa, essa família, esse casal nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.